Olá, boa noite. Estamos na nossa 8ª live. Eu vou fazendo um retrospecto devagar sobre as lives que já foram realizadas. Eu estou vendo aqui que o Esperança Amor Solidário da família Pousas, Márcia Pousas, Cássio Pousas, Erle Pousas. Eu vi que nosso querido amigo Mário Lúcio entrou. Muito bem-vindo, senhor Mário Lúcio. Jussara Santos. Eu vou fazer só um retrospecto rápido, gente, sobre as lives realizadas. 8 de setembro, Padre Edjaldo, da Paróquia São Lucas, e Sônia Cunha, da Gama Luz. No dia 15 de setembro, Paula Godoy, da Umbanda. No dia 21 de setembro, o monge Mokugen, falando do budismo, e o Marcos Catarina, que é cantor e compositor. No dia 23 de setembro, foi o Pedro Neves, falando sobre a maçonaria. No dia 28 de setembro, Samuel Cardoso, da linha kardecista, junto com a Ângela Campelo, que é professora de yoga, o Tranquilitas Yoga, que por sinal está nos assistindo. Muito bem-vinda, Ângela. Falaremos de você. No dia 30 de setembro, o Dr. Flávio Zico, que é teólogo, biblista e missionário. E o nosso querido amigo, ator Carlos Nunes. No dia 8 de outubro, Natália Simões, da instituição filantrópica Novo Céu. E hoje, com muito carinho, iremos apresentar o professor e terapeuta Mário Lúcio. Eu vou falar um pouquinho rapidamente do professor Mário Lúcio, que tem um belíssimo currículo. Ele é professor e terapeuta Ayurveda, de constelações familiares e educação em valores humanos. Atua com seu trabalho no alinhamento ancestral, que direcionou com um importante instrumento para as constelações familiares, seguindo os ensinamentos do Bert Hellinger. Trabalha há mais de 20 anos atendendo pessoas de forma individual, em grupos, de treinamentos com empresas, com organizações e nas rodas de cura. Terei a satisfação de chamar o professor Mário Lúcio. Só um instantinho. Ei, Gabi, muito bem-vinda. Olá, senhor Mário Lúcio. Gratidão. Que satisfação falar com o senhor. Olá, olá. Eu também. O som tá bom, senhor Mário? Eu estou bem feliz também de estar com você aqui, Marco. Muito bacana. Que bom, que bom. Encontrar vários amigos seus que são também amigos meus. Sim. O som tá bom para o senhor? O som tá muito bom, muito bom. Tá. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, porque começou uma chuva forte, eu acho que eu vou pegar o fone, porque eu estou escutando, mas bem baixo o senhor, pode ser? Pode ser. Se eu me dá licença, eu volto. Pode manter, por favor, tá? Eu volto aqui rapidinho. Então, é bom que enquanto o Marco olha, quem estiver nos ouvindo, nos conta, por favor. Se... Pronto! Resolvido o problema! Marco, não tem aquele quadro Se Vira nos 30? Podia perguntar aos amigos também se a minha voz está baixa também. Tá baixa, é. Não, mas tudo bem, eu colocando o fone aqui, acho que vai dar com certeza uma melhorada. Tem que ver vamos ver se as pessoas estão escutando o senhor. Vocês estão escutando o professor Mário Lúcio, pessoal? Oi, Ângela. Ah, o xodó aí. Eu vou ficar segurando um pouquinho, porque eu coloquei o fone. Isso. Vou tirar um pouco de luz aqui. Peraí. Tá me escutando, senhor Mário? Ah, pronto. Tá bom pro senhor? Tá claro para você. Tá, eu tô te ouvindo bem agora. O senhor tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem você, bem. Ótimo. As pessoas estão escutando o professor Mário? Sim. Maravilha. Mário Lúcio, vamos começar então. O senhor sabe que o senhor tem uma pessoa que gosta muito do senhor, que é a querida amiga em comum, Ângela Campelo.
É verdade. É uma pessoa que nós gostamos muito dela, muito especial, né, Marco? Ela é muito querida, né? A Ângela tem me ajudado bastante na campanha Perdão Amigo. Ela me indicou o senhor, indicou também a instituição filantrópica Novo Céu, e inclusive foi a última live com a Natália Simões, e foi um sucesso. Então, muitos méritos aí para nossa querida amiga. Senhor Mário Lúcio, Novo céu é um novo céu. o senhor conhece, né, senhor Mário? Eu conheço o trabalho de Ângela, não tive lá ainda com ela, mas eu acompanho o Novo Céu há muitos anos através de Ângela. Eles participam de muitas maneiras, indiretamente. Eu também não tive a satisfação de conhecer pessoalmente, mas se Deus quiser, em breve, né, nós teremos a oportunidade. Senhor Mário, que currículo do senhor, hein? Parabéns. Obrigado. Muitos méritos. Obrigado. Me fala um pouquinho do senhor, do seu trabalho, por favor. Bem, Marco, bom, eu sou um terapeuta hoje, sou um professor de formação, fiz uma formação em física, trabalhei com aulas de física no colégio e na faculdade, e depois eu senti que havia um problema na educação, que era a nossa saúde. O educador, eu me sentia muito doente, com muito problema. E aí eu decidi buscar ajuda da saúde. Foi quando eu fui conhecendo então mais profundamente o yoga, que eu praticava desde os meus 18 anos. Aprofundei também no Ayurveda tradicional medicina indiana, né? E nesse momento eu fui caminhando nos programas de valores humanos, através do educador indiano Sai Baba, e aí eu fui acompanhando esses programas de valores humanos. Eu tive acesso a um conhecimento, tive acesso a uma sabedoria antiga, e essa sabedoria das avós, a sabedoria natural do nosso povo indígena, do povo antigo, eu fui organizando isso na minha compreensão, e aí eu nomeei esse trabalho de minha capacidade. E quando eu pude compreender, entrar em contato, eu conheci Bert Hellinger com as constelações familiares. Aí eu fiquei muito importante, porque eu percebi que havia algo muito grande acontecendo na minha vida. E fui à Índia, estar na presença da Baba, para receber uma bênção dentro desse trabalho. Nasceu um livro daí, nasceu muitos grupos, muitos trabalhos. E a gente tem atendido milhares de pessoas esses anos todos. Então, olhando, já foram quase 20 mil pessoas. Para ter uma ideia. Entendi. Senhor Mário, eu vi que uma pessoa escreveu para eu abaixar o áudio, porque está chovendo muito, então eu não estou conseguindo ouvir. Se eu abaixar, eu vou, só para responder a pessoa eu vou, então, que me encaminhou. o microfone também. Porque se eu abaixar, eu não ouço ele, tá? Tá bom, agora ficou melhor assim com vocês? Ficou um pouco melhor, porque está chovendo demais. Mas eu entendi que o senhor falou que o senhor conheceu o trabalho, né, do Erlinger, né, senhor Erlinger, e aí o senhor aprofundou mais, o senhor ficou apaixonado pelo trabalho, e aí o senhor desenvolveu, né, esse trabalho e começou a propagar esse tipo de serviço. Sim. Não é isso mesmo? Aí eu fui deixando a educação de sala de aula, fui trabalhar com educadores, trabalhar com saúde, né? Aí cheguei junto com uma amiga a formar uma clínica, um espaço terapêutico de yoga, de constelações familiares, de valores humanos e de Ayurveda. E neste espaço, então, onde eu estou até hoje realizando programas de ajuda humana pelo Brasil e até em outros países. Olha só, senhor Mário, o senhor falou sobre essa linha da Ayurveda. Se o senhor falou, você até me perdoa, porque talvez eu não tenha ouvido. Mas de onde que vem essa filosofia de trabalho sobre a constelação familiar? Fala um pouquinho para nós, por favor. Na constelação familiar, especificamente, Bert Hellinger foi observando, junto com as aldeias na África do Sul, como eles organizavam a vida cotidiana da aldeia. Como que era aplicado o perdão, era aplicado a reconciliação, como que a ordem das relações familiares eram estabelecidas. Ele percebeu isso e foi, a partir de outros estudos, de outras abordagens psicológicas, psicanalíticas e terapêuticas, ele foi então chegando
no que ele chamou então de uma tradução para o inglês, eles traduziram como sendo constelações familiares. No alemão não é bem isso não, mas aí ficou esse termo, e é bonito, né? Constelações familiares, representando Sim. Cada membro da família ocupa um lugar como os planetas. Se um desloca, há um colapso gravitacional entre os planetas. E a Sim. Mesma coisa acontece com a família. Quando um dos membros é excluído ou se auto-exclui, quando um dos membros não é considerado, o sistema entra em colapso e um dos membros começa a viver a vida daquele que foi excluído. Até o sistema todo falar. Aí diz assim na sua casa, nossa, o Marco puxou o tio Joaquim. Nossa, o Marco igualzinho ao avô Antônio. Enquanto aquele avô não é reverenciado, um dos membros não para de copiar aquele destino antigo. Esse aprisionamento, os antigos falavam assim, ó, puxou o avô dele, ó, puxou o tio dele. Você ouviu essa expressão? É uma hierarquia, professor Matheus? A hierarquia é um dos fundamentos da vida nesse planeta. A hierarquia é um dos aspectos mais importantes. O menor só evolui na presença do maior. Para eu vir esse mundo, eu tenho que ter uma mãe e um pai. Portanto, eles são, diante de mim, os maiores seres neste mundo. Por mais elevada que a minha alma seja, suponhamos que eu seja não arrogante, verdadeiro, uma alma realmente iluminada. Imagine que se fosse possível isso. Mesmo sendo eu uma alma iluminada, diante dos meus pais, eu seria uma pessoa pequena. Porque eu não estaria aqui sem eles. Compreende? Se eles fossem as duas pessoas mais destrutivas deste planeta, ainda assim, para mim, os meus pais seriam os maiores. É uma ferramenta muito poderosa, né, senhor Mário? É uma ferramenta muito especial. É uma revolução de cura que nós estamos encontrando. Eu posso dizer assim, Marco, o dia que eu vi a primeira constelação familiar, que na verdade nem foi uma constelação tradicional completa, foi um pequeno movimento que foi feito na direção de um garoto dando problema em casa, que ele não conhecia muito o pai. Quando eu vi aquele movimento, que eu fui convidado de participar por 2 amigos, quando eu vi aquela cena, isso no ano 2000, eu disse para mim mesmo, acabou o karma da Terra. Se a humanidade já pôde receber um instrumento terapêutico, onde um movimento muda o destino de uma pessoa, nós estamos falando de uma outra medicina, de uma outra potência de resolução dos nossos conflitos, das nossas dores, das nossas sombras. Então, a constelação familiar é um dos caminhos mais impressionantes para o reordenamento psíquico do meu ser, do meu posicionamento perante a vida e aprendendo aos poucos como é essa arte do dar e receber. Se eu lhe der mais do que você pode receber, você vai me trair. Pessoas dizem, fulano me traiu depois de tudo que eu lhe fiz. Exatamente. Você deu a ele mais do que ele suportava receber. Muito interessante. Agora, o que me chamou a atenção foi dessa aplicação lá na África, né? Ele é alemão, não é isso? Ele é alemão, ele era um teólogo, ele era um missionário católico, e aí convivendo com o povo Zulu na África do Sul, naquela época ainda do apartheid grave, ele foi acompanhando como que as aldeias se organizavam. E eu tive essa experiência também, sem conhecer o Hélio, convivendo com aldeias no Brasil, convivendo com xamãs, convivendo com mestres da sabedoria da tradição brasileira, da tradição indígena brasileira, do povo nativo, do nosso povo nativo. Eu também fui encontrando como que eles faziam as ordens da vida familiar, como que ocorria a ordem ancestral. Naquele filme Viva a Vida é uma Festa, você vê lá na cultura mexicana ser aplicado na tradição cotidiana daquele povo, esse ordenamento familiar. Não é? Se você vê aquele filme A Encantador de Baleias, você vai ver essa ordem familiar lá na Nova Zelândia. Você compreende? Então, em cada povo que você vai, você vê que existe uma tradição natural, como é estabelecida a ordem de cura na vida familiar cotidiana. E é interessante que o senhor falou, o padre Djaldo, ele está nos assistindo. O padre Djaldo foi a primeira live. Eu conheço o padre Djaldo já tem muitos anos. E ele colocou
na hora que o senhor estava falando, linda reflexão. Obrigado. Padre Edialdo, ele é pároco da paróquia São Lucas. Né? Obrigado, belas padre. Palavras. Obrigado por sua presença aqui. Belas palavras. E pelo que eu pude perceber, eu tô com a mão no ouvido por causa da chuva, tá? E aí eu te ouço melhor assim, tá? Ok. Eu também pude perceber que o amor dentro da constelação familiar, ele fica como prioridade, né? Sim. Porque não pode excluir ninguém, não tem como excluir ninguém da nossa vida, né? Por mais que a pessoa tenha o ferido, por mais que ela... Esse é um dos grandes saltos. Suponhamos que eu não consigo conviver com aquele tio pelo comportamento grave que ele possui ou pelas histórias graves que ele engendrou e não consegue sair. Então eu não preciso conviver com aquele tio, nem dizer para mim mesmo que eu terei aquele destino. Mas eu preciso aprovar que aquele homem seja o meu tio. E eu só consigo aprovar isso baseado no amor, e não baseado em um truque. Não é uma estratégia, não é um truque. Compreende? Entendi. Que eu vou considerar meu tio, vou respeitá-lo, para que eu não me dê bem, não vou me dar mal na vida. Não é um truque. As ordens do amor têm que ser prioritárias. Então esse campo de amor, reconhecer esse tio com amor, reconhecer essa tia, reconhecer esse avô, reconhecer esse filho, mesmo que eu não vá caminhar no destino dele, que eu não queira aquilo para mim. Algumas vezes em família, temos que nos afastar por um tempo, por não saber como comunicar, nem como nos ajudarmos um ao outro naquela história. Mas afastar não é por exclusão, é como se fosse uma sabedoria, é como se fosse um tempo, é como se fosse um retiro espiritual, um silêncio no meu comportamento, já que eu não consigo lidar com você. Mas dentro do meu coração, eu não deixo a chama do amor morrer. Lembrando do seu amigo padre, é como o Santíssimo lá na igreja, uma chama permanentemente acesa. Aquela chama que era mantida antigamente com azeite, que as pessoas, os membros da comunidade produziam esse azeite, doavam para a igreja para manter aquela chama permanentemente acesa, que representa essa luz interior que nunca se apaga no coração de cada ser, no santuário do coração. Então essa chama do amor nunca se apagará na direção daquele tio, do meu exemplo aqui para você, de uma imagem. Sim. Me afastei por não ter habilidade de lidar com ele, até que constele, que eu peça ajuda e começo a ver uma magia acontecer, Marco. Eu começo a ver aquele tio tomar transformações, mudar comportamento na minha direção, falar coisas que eu nunca imaginava que ele era capaz de falar em sabedoria, sendo que antes eu só o rejeitava por causa do comportamento, agora surgiu uma experiência de unidade, de amor, e de repente, pode ser que a convivência se restabeleça num nível inacreditável. É claro que eu tenho muitas histórias para te contar aqui, se fosse o caso. Sim. Eu fico imaginando, vou fazer uma pergunta de leigo. No caso de uma constelação familiar, a pessoa que está constelando, se ela negar uma pessoa, pode voltar em outras vidas esse mesmo formato, esse mesmo ciclo de vida? É possível isso? A gente pode imaginar que as constelações familiares foram alcançando compreensões cada vez maiores do que tinha no começo. E entre as compreensões novas é que essas dores familiares migram por gerações, migram ao longo de gerações. Então eu atendi uma família que os filhos estão perdendo tudo, perdendo as fazendas, perdendo as casas. Nós vamos encontrar o bisavô, ele era aquele homem que tomava das viúvas as terras. Ele sabia ler e escrever, era esperto, faziam as viúvas confiar nele, assinavam documentos transferindo os bens para ela. Transferindo os bens para ele. E assim ele foi tomando todos os bens daquelas pessoas que por ignorância não sabiam como lidar com cartório, com herança, etc. Bem, enfim, esse homem ficou rico. Né? Aí aplica aquele velho provérbio, né? Que se diz assim, estão lembrados? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Entendi. Então você veja que nesse caso era uma riqueza
que não pertencia a essa família. E hoje os netos estão perdendo. Devolvendo tudo, perdendo tudo, perdendo tudo. É como se na consciência daquele sistema não aceitaram ficar, não aceitaram que ficasse com eles um patrimônio que nunca foi deles. Claro que há histórias que migram para outras experiências de vida. A gente vê também o karma atuando na multiplicidade das existências. E aí a constelação também atua de uma maneira muito especial, porque às vezes uma dívida já está paga, mas nós temos a memória de culpa. Às vezes, por exemplo, Marco, vamos supor assim que você já tenha me pago o que me devia, mas se eu não te perdoei, eu continuo achando que você me deve algo. Então, às vezes, existe a fantasia da dívida. Às vezes, não. Há uma dívida. Mas, às vezes, há apenas um aprisionamento mental em relação àquilo que não é mais devido. E se não tivermos ajuda de uma jurisprudência espiritual, a gente continua devendo o que não devemos, o que já está pago. Então, a constelação também entra nesses campos que já foram resolvidos. E para isso, às vezes, há uma frase que pode ser dita. Quando você olha para os ancestrais daquele seu credor e diga, por favor, considere o tanto que já foi pago. Foi a frase que eu pedi a um desses netos dessa família, que olhasse para aquelas viúvas, olhasse para os filhos passando fome, porque o bisavô tomou as suas propriedades, e depois de tanto que perderam, eu pedi que ele dissesse, por favor, considerem o tanto que já foi pago. Por favor, considerem o tanto que já foi pago. E aí ele fez uma profunda reverência, tocando a testa no chão, simbolizando, tocando os pés daquelas pessoas. E deixa para elas agora a sensibilidade de dizer, nós também estamos cansados disso. Nós também queremos sair dessa história. Esse é o instante magnífico do perdão, quando já podemos dizer, eu estou cansado, Mar. Aí você me diz, eu também estou cansado, Mar. Aí surge o perdão. A possibilidade do perdão nasce de quando um diz para o outro, eu estou cansado disso. Acaba sendo um esgotamento. Não mais por raiva. Parece um esgotamento, né, senhor Mar? Por mágoa. Mas é o esgotamento energético. Exato, imaginei muito forte. Senhor Mário, eu estou com uma pergunta aqui para o senhor, que eu estou no espaço aqui da minha querida amiga Ione, do Cantinho no Ar. Ela colocou perguntas sobre alinhamento ancestral. O senhor pode responder, por favor? O alinhamento ancestral é o meu trabalho. Ele é a síntese da minha compreensão sobre a vida familiar. Quando eu comecei a conviver com as avós, a conversar com as avós, perguntando para as avós, mulheres antigas, mulheres de 80 anos, 70 anos, 90 anos, eu perguntei a essas avós como as suas avós educaram seus pais. Então, para as avós, eu perguntei como que as avós educaram os pais dela. Aí eu comecei a encontrar que havia uma coerência entre a sabedoria das avós, a sabedoria nativa ancestral do nosso povo, a sabedoria ancestral nativa africana, a sabedoria védica dos povos da Índia, a sabedoria bíblica do povo judeu, a sabedoria de todos os povos. Havia um jeito comum de olhar para a vida em família. E aí eu organizei esse conhecimento do jeito mineiro, de como nossos avós olhavam para isso. Só que eu já apliquei esse jeito mineiro com pessoas de vários países, de vários estados, numa colônia de alemães no Rio Grande do Sul, entende? Numa vila no Nordeste, entende? Com mestres do Chile, no Nepal, na Malásia, e todos respondiam do mesmo jeito, como se fossem mineiros. Porque eu vi que não era simplesmente um conhecimento de uma cultura, mas era a cultura natural da vida em família. Que nossos avós encontraram um jeito. Os indianos encontraram outro, quando tocam o pé dos pais de manhã e falam namastê. É como se falassem sua bênção, mamãe. E aí, dessa maneira, eu fui organizando esse trabalho
que se transformou num livro, se transformou nos cursos, se transformou nos treinamentos, e ele hoje é um instrumento fabuloso para as constelações familiares. Eu realizo as constelações familiares através do alinhamento ancestral. Eu realizo as rodas de cura, os grupos de constelações, através da roda de... Eu estou rindo porque a Ângela colocou que eu sou uma devota do alinhamento ancestral. E eu poderia contar aqui muitas histórias maravilhosas de Ângela, essa devoção que ela tem pelo alinhamento ancestral, porque não depende do Mário Lúcio. Quando eu conheci isso, eu vi que não era um conhecimento meu, Marco. Isso estava na natureza dos nossos avós. Quando eu apresentei pela primeira vez para um grupo de avós esse conhecimento, no final, uma avó pequenininha, muito magrinha, pequenininha, de 82 anos, ela puxou meu braço e levou meu ouvido até a boca dela e falou assim para mim: obrigada, meu filho. Eu falei: mas por que obrigada? Eu que tenho que agradecer por vocês terem vindo. Obrigado, senhora. Mas por que só disse obrigado para mim? Ela respondeu assim, baixinho no meu ouvido: eu sabia que eu estava certo. Que bacana, hein? Porque o alinhamento ancestral é um tributo aos avós. É o tributo à sabedoria dos avós. E não aos conflitos que eles viveram também, evidentemente. Mas havia uma ordem pura. Havia uma essência no conhecimento dos antigos. E aí eu peguei com o pessoal da tradição tupi, através do grande amigo nosso, que é a Caverá de Cupé, que me ajudou a enxergar o que é chamado na tradição oral do povo antigo, do povo nativo brasileiro, de Arandu Arecoá, que eu vi que o Arandu Arecoá era exatamente o Sanatana Dharma, da tradição védica, entende? Era o saber oral dos rabinos judaicos. Havia uma sabedoria comum, e essa sabedoria comum faz com que a gente sempre reconheça que Deus nos deu os pais perfeitos para nós, incluindo quando eles são bastante difíceis naquela área. São exatamente eles que impõem aquela área em treinamento de evolução dentro de mim. Muito bonito, forte, muito forte. Senhor Mário, o senhor começou a falar sobre o trabalho, né, que o senhor desenvolve em nível nacional e internacional. Fala um pouquinho para nós, por favor, esse trabalho, como é que é desenvolvido. No nível internacional é pelos cursos, pelos atendimentos, né? A gente constela pessoas em vários países e já participei de encontros comigo, pessoas de vários países, em vários lugares diferentes. E aí eu pude checando esse conhecimento como pertencendo à natureza da humanidade. Aliás, eu não escreveria o livro se eu não sentisse que esse conhecimento era realmente um conhecimento e não apenas mais um bom achar, mais uma boa ideia, mais um livro de autoajuda. Eu tomei muito cuidado, Mar, para que não fosse apenas uma autoajuda, mais um livrinho bacana, que, aliás, de autoajuda para autoajuda, eu fico até hoje com um minuto de sabedoria. Eu acho que é o livrinho mais bem feito de autoajuda até hoje. Ele é perfeito. Né? Por falar em livros, por falar em livro, qual que é o nome do livro que o senhor está citando? Exatamente esse trabalho. Né? Exatamente tem esse título, que é o Alinhamento Ancestral. Alinhamento Ancestral. Ele tem o nome da ferramenta que o senhor adota, é o nome do livro. Exatamente, é o nome do livro. Né? Agora vai sair um novo livro, que são os 4 saberes, que é onde eu organizo o yoga, o ayurveda, as constelações familiares e os valores humanos num único tratado, num único trabalho. Tem previsão já, senhor Mário, do lançamento desse livro, senhor, do segundo? Ah, Deus nos ajude. Em breve, em breve. Breve. Em breve, muitos méritos. Senhor Mário, eu li também, que me chamou muita atenção, a respeito dos valores humanos, né? E o senhor quer falar um pouquinho para nós, por favor, sobre esse outro trabalho que o senhor desenvolve? Então, quando eu comecei a organizar esse conhecimento ancestral, foi quando, nesse exato momento, eu tive acesso à Fundação Peirópolis de Valores Humanos, uma fundação impressionante que existiu, e através dessa fundação eu tive acesso a vários amigos. Vou dar um tributo a todos eles, né, na figura do presidente Dirceu Borges, e eu pude então ouvir falar então de um mestre indiano chamado Satya Sai Baba, que tinha um programa de educação reverenciado, né, e recomendado pela Unesco, aplicado em 194 países naquela época,
E aí, então, eu pude ver que havia alguma coisa muito especial. E esse caminho dos valores humanos é a volta para a nossa natureza essencial do ser espiritual que nós somos. Então, assim como os 5 dedos da mão, Satya Sai Baba afirma que nós possuímos 5 dimensões, 5 corpos: corpo físico, corpo mental, o corpo prânico, o corpo de vitalidade, o corpo mental, o corpo de sabedoria, e até isso é bíblico também, e o corpo da nossa alma, aquele corpo nupcial que é falado lá por Jesus. Então, nessas 5 dimensões, resumidamente, então, corpo, mente, intelecto, alma e espírito, nessas 5 dimensões, nós temos um pulsar natural que sai de cada um desses corpos. Então, por exemplo, a natureza do corpo físico é a retidão, é a ação correta, é o Dharma. Eu posso adorar comer aquilo, mas se eu comer em excesso, meu corpo não vai aceitar. Correto? Eu posso ter medo de você e mentir para você, meu corpo não vai aceitar. Correto? Eu posso ver você deixando o seu dinheiro cair no chão, e aí eu peguei o dinheiro para mim e disse, não faz falta para ele. O meu corpo não vai aceitar. Um certo momento, o criminoso volta ao local do crime. Todos os criminosos se entregam num certo momento. Todos pisam na bola. Todos dão um jeito de terminar essa vida incorreta. Então, a natureza do corpo é a retidão. A natureza da mente é a paz. Então, quando esse corpo, quando essas estruturas estão na sua própria natureza, pulsa aquilo que nós somos. Então, as pessoas pensam, eu quero ir num lugar que tenha paz. Eu quero encontrar com essa pessoa que me transmita paz. Sim, tudo isso é possível. Mas se nós não construirmos, se não vier de dentro a paz, eu posso estar numa linda paisagem e o inferno dentro de mim. Basta lembrar que depois que comeu a maçã Adão e Eva, o paraíso virou o inferno. Não é? Não havia onde se escondeu bastante. E esse mito, essa metáfora, é muito bonita. Porque estando eu incorreto, eu vou querer encontrar a correção. E estando eu correto, mesmo que alguém aparentemente me lese, aquilo volta para mim. Os avós mineiros diziam, o que é do homem, o bicho não come. Lembra disso, né? Sim. Então, se alguém lhe tirou algo, se alguém lhe assaltou na rua, e você não deve aquilo, não duvide. Volta para você. A 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Isso é uma realidade do Dharma, do dar e receber, da ordem correta da vida. Então, os valores humanos, resumidamente, são as potências naturais do ser, que vindo para fora, eu me torno humano. Não vindo, eu me torno uma fera. Me magoo, tenho raiva de você, né? Eu quero controlar a sua vida. O que é sentir raiva de você? É que eu quero que você faça o que eu quero, e não que você faça o que você quer. E quando você não faz o que eu quero, eu tenho raiva de você. E ainda falo mal de você. E ainda falo eu até mal de tomei você. liberdade. Você é uma pessoa terrível. Porque você não fez o que eu quero. Não é? Eu tomei a liberdade, na hora que você está falando, eu coloquei aqui algumas palavras, disciplina, respeito, honestidade, né? Pelo que eu entendi, o senhor também gosta de falar do alinhamento, esse alinhamento de dentro para fora, né? Sim. E o senhor falando, me veio aqui... É a velha canção do Walter Franco. Viver é afinar o instrumento. De dentro para fora, de fora para dentro. A toda hora, a todo momento. De dentro para fora, de fora para dentro. Gostei. O senhor está comentando isso e nesse período que nós estamos atravessando, várias vezes, vários momentos, eu atravessei assim, uma série de experiências, né? E eu acho que a serenidade, né, ela ficou muito aflorada nesse período, né? Então, assim, eu tenho aprendido muito, né? Então, eu lembro que muitas vezes, né, essa disciplina, né, que as pessoas, muitas que estão na área, né, às vezes também, até mesmo as pessoas acabam passando um pouco, né? Eu lembro que em determinadas situações, vamos fazer isso? Não tem como, nós estamos
nós estamos assim, nós estamos assado. Então, assim, você vê que eu quero dizer com isso, esse exemplo que eu dei, que todos nós estamos vulneráveis a isso, né? Ninguém tem uma perfeição. E respeitar esses momentos que às vezes a pessoa não está afim, ou não quer, ou acha que naquele momento não é relevante, cabe a nós amadurecer essa informação e absorver e traduzir da melhor forma possível, né? Tudo é válido, né? Na verdade, é um grande desafio você encontrar esse centro, esse balance, esse equilíbrio. Sim. Qual o tanto que eu lhe peço, que eu exijo, dentro da amorosidade, qual o tanto que eu cedo e espero. Sendo no amor, eu acredito, Marco, que esperar é igual a exigir. Sendo no amor. Sendo na raiva, na contrariedade, a espera pode ser uma tortura, pode ser um silêncio gelado, só para mostrar a você que eu não preciso de você. Entende? Então você veja que o mesmo instrumento que nos adoece é o mesmo que nos cura, assim como o veneno da serpente. É impressionante isso. Eu posso ficar em silêncio e adoecer, eu posso gritar e me curar. Eu posso gritar e piorar tudo, correto? Eu posso silenciar e melhorar tudo. Esse ponto, o equilíbrio entre o céu e a terra, o equilíbrio tanto a terra, nem tanto a terra, nem tanto ao mar, este lugar, se nós não fizermos exercícios de alinhamento diário no nosso ser, nós nos perdemos. Sim. Porque as sombras tumultuam nossa mente, as informações sombrias que nos chegam hoje, pelas fake news, pelas mentiras news o tempo todo, faz com que a gente nem creia mais nas pessoas. Parece que essa semana a OMS corrigiu tudo o que ela fez ou não fez ao longo dessa pandemia, mas ninguém está dando crédito no que ela falou essa semana. Porque contraria o que ela mesma falou há 6 meses atrás. Mas nós não sabemos se é verdade ou se é fake news. Está todo mundo esperando um pouco mais para saber se essa frase é verdadeira. Compreende? Então, numa época sombria dessa, se nós não fizermos mergulhos de claridade, retiros espirituais, diários, dentro da sua igreja mais fervorosa que você possa frequentar, que é a igreja do seu próprio coração. Aquela que Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. E ele é comparado com uma pérola rara, que o joalheiro vende todas as joias que possui para ter essa pérola tão preciosa que ela é. É cantado no mantra Om Mani Padme Hum. Padme, essa joia, essa pérola preciosa na flor de lótus do coração. Cantado muito pelos budistas, Om Mani Padme Hum. Então, esse sentimento de frequentar o santuário diário do coração é inquestionável o mais importante. Agora, é claro, Marco, algumas pessoas não vão conseguir ir lá para dentro sozinhas. Algumas pessoas não vão conseguir perdoar sozinhas. Vão ter que buscar ajuda terapêutica. Ajuda de um bom aconselhamento. E eu posso te jurar por Deus, não é o seu cabeleireiro, não é a sua manicure, não é a moça do ponto de ônibus. Pare de contar a sua vida para essas pessoas. Pare de contar a sua vida para os outros. Quem vai te ouvir, realmente te ajudar, é raro, não é uma pessoa de todo momento. E quanto mais você se expõe, mais você afirma a ruindade e mais fica vulnerável na mão das pessoas que sabem sobre você. Então, é uma sabedoria saber que a gente precisa de ajuda, mas também a gente tem que saber procurar para poder realmente merecer uma ajuda eficiente. Os mestres dizem o seguinte, aquele que pede a Deus e nele confia, ele vos enviará anjos bons. Devas, gurus, cada tradição dá um nome para esse anjo bom. Sim. Então, quando não tem ninguém, peça a Deus que lhe envie uma pessoa sábia, que realmente vai acreditar em você e vai realmente te ajudar a reacreditar em si mesmo. Sim. O senhor estava falando, senhor Mara, a respeito da OMS, né, de órgãos competentes, né, que nos trazem informação relevante, né? E eu acho que a gente acaba esperando muito, né, de órgãos, é o que o senhor está falando, né? A gente fica esperando
as coisas acontecerem, de órgãos competentes, de pessoas, mas é um mergulho interior, né? Sim. Então, quando o senhor falou isso, me veio aqui na cabeça de fazer esse comentário. Várias pessoas estão comentando, eu estou vendo aqui a Lau, uma amigaça minha, sabe as palavras. Na hora que a Ângela falou do senhor, eu falei, eu tenho certeza que a indicação da Ângela, eu tenho certeza que vem aí uma outra live muito especial. Tá bom. Parabéns pelo belo trabalho. Ainda bem. Uhum. Senhor Mário, me fala também um pouquinho, por favor, sobre o Ayurveda. Nós dois, eu acho. Travou. Tá. Voltou? Voltou, né? Travou um pouquinho. Você percebeu que travou um pouquinho? Percebi, mas agora eu tô te ouvindo e tô te vendo tranquilo. Tá tudo ok agora pro senhor aí? Tá bom. A gente vai seguindo. Tá bom? Vai seguindo o tempo da internet. Maravilha. Vamos lá. Não é assim mesmo, acontece. Agora, por exemplo, tinha parado o barulho da chuva, já voltou. Então, se eu pôr a mão no ouvido, você já sabe por quê. Mas a gente vai seguindo o fluxo, né? Enfim, a chuva está muito bem-vinda, que está muito quente. Muito bem-vinda. Então, muito bem-vinda. São manifestações muito bem-vindas. Mas, senhor Mário, me fala um pouquinho sobre o Ayurveda. Você escutou, né? Sobre a Ayurveda. O senhor me ouviu, senhor Mário? Então, Ayurveda, Ayur, eu ouvi. Ayur quer dizer vida. Veda quer dizer conhecimento. Então, é uma ciência, uma sabedoria, uma tradição, uma arte sobre a preservação da vida, a proteção da vida e tornar a vida o mais longa possível. Os mestres compreendem que a vida humana é muito preciosa e precisamos tentar alongá-la o máximo que nos é possível, dentro do plano do Dharma. Então aí surge essa tradição clínica, essa tradição de medicina natural, da sabedoria do povo védico, que ultrapassa milhares de anos. As obras escritas têm em torno de 3.500, 4.000 anos, né? E artefatos na Índia, datado com carbono 14, já encontraram instrumentos que eles usavam lá nos antepassados com 14.000 anos. Então você imagina um país, tá, que tem uma tradição que pelo menos há 5.000 anos atrás, veja bem que impressionante, já era vegetariana. Já tinha a visão de uma divindade una que rege todo o universo. Porque ao contrário do que as pessoas pensam, o indiano não crê em muitos deuses. Aquilo são manifestações da única divindade. Assim como o Marco, que quando está andando de bicicleta eu chamo de ciclista. Quando toca piano, pianista. Ok? Entendi. Quando você está trabalhando com comunicação, eu te chamo de comunicador. Então, a mesma ideia é para essa unidade divina, chamada de Brahman, ou Brahman. E dela deriva, então, todo um conhecimento divino. Então, imagine que há milhares de anos, isso já era compreendido na Índia, e foram encontrando ervas, foram encontrando argilas, foram encontrando cinzas de ervas queimadas, de metais queimados, foram encontrando cataplasma, foram encontrando cirurgias de crânio. Pensa bem que impressionante. Né? Foram encontrando anestésicos, usando venenos, e assim foram devolvendo a nossa natureza. Um tira e põe daquilo que é muito rajásico, movimentado e quente, aquilo que é muito tamásico, lento e frio. Foi arrumando quente e frio, igual sua avó falava, meu filho não come isso que você é quente, meu filho não come isso que você é frio. Não é? Não frio de temperatura, não quente de temperatura, mas de que tem uma potência que aquece a gente. Né? E aí surge então toda uma sabedoria para equilibrar o que no Ayurveda é chamado então aquilo que entra em vício, aquilo que tende a ficar viciado em nós. Essa palavra, o que tende a ficar viciado, no Ayurveda se chama dosha. Você deve ter escutado essa palavra. Os doshas então são a nossa psicobiotipologia, né? Que nos torna pessoas mais mentais, cabeça, mais cardíacas, bravas, fortes, decididas, ou mais estomacais, mais pulmonares, emotivas, carinhosas, mas também um pouco empacadas. Então, essa natureza a Ayurveda traduz e nos ensina a equilibrar
essa tríplice natureza das pessoas, que é a energia ar, a energia fogo, a energia terra, em cada um de nós, como o cinto dos elementos. Entendi perfeitamente. E aí surgiu uma sabedoria, né? Uma clínica médica. Hoje tem hospitais, hoje tem universidades. Isso que eu ia perguntar. Né? Hoje tem universidades, você se torna um médico ayurvédico na Índia, né? Um Vaidya, e tem os sábios naturais, tem o raizeiro natural, tem a Ayurveda raizeira, a Ayurveda da tradição raiz daquele povo, e tem a Ayurveda clínica, a farmacológica, com todo também uma expertise que tem sido hoje divulgada e ensinado no mundo inteiro. Aqui no Brasil, senhor Mário, onde que estão essas informações? Elas ficam mais com os terapeutas? Sim, temos médicos, muitos médicos no Brasil. Quando eu estudei Ayurveda com o Dr. Ruguet, né, um médico tradicional, né, um clínico, e se tornou hoje um dos maiores referências mundiais do Ayurveda, um médico brasileiro de Uberlândia, Araguari. Olha só. Isso. E é uma clínica extraordinária onde nós começamos. E havia mais um médico na minha turma, né? E já fui em encontros que tinham, por exemplo, 49 médicos, agora recentemente. Então, assim, há um boom no Ocidente, em especial na Alemanha, na Argentina, um grande movimento, em Portugal, um grande movimento voltado para a Ayurveda, assim como foi com a homeopatia, assim como foi com a acupuntura, agora é o Ayurveda chegando a todos os cantos aqui no Ocidente, já com universidades também aqui no Ocidente. E no Brasil, então, a gente tem muitos lugares, Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo, obviamente, né? Aqui em Patos de Minas, lá em Araguari, aí em Belo Horizonte, também atendo, tem um espaço aí. Então, assim, já existe hoje uma facilidade, você compra ghee, você compra cardamomo nos supermercados todos, né? Você vai no supermercado, aí em Belo Horizonte, está me lembrando aqui do Verde Mar, do Super Nosso e outras redes aí, você encontra já a culinária ayurvédica, a culinária indiana, temperos, né? E as pessoas começando a aprender a alimentar segundo um tempero, o tempero que equilibra o seu temperamento. Olha que fantástico. Muito. Se eu estou muito picante hoje, vou procurar ficar um pouco mais doce. Se eu estou um pouco mais ácido hoje, fica um pouco mais nutritivo, um pouco mais calmo, né? Não tão ácido. Então, com o alimento eu posso ir equilibrando. E os pais da Índia fazem isso. Vê o filho muito bravo, não põe tal alimento para ele, dá um chá daquilo. Entende? Naturalmente você pode ir ajudando as pessoas a melhorar o seu estado de ânimo, cuidando da alimentação dela. Eu estava com uma dor de cabeça muito grande na Índia, certa vez, porque eu gosto muito de um doce de gergelim, Halewa, um doce árabe que lá tem muito. Sim. E eu comi bastante e acabei ficando assim, com dor de cabeça. Sim. E aí, dor de cabeça hepática mesmo. Aí eu fui viajar para visitar um templo em Shirdi e fui do lado de um senhor que era um banqueiro, mas era muito humilde. E foi uma viagem interessante. Chegando no caminho, no ponto de parada de ônibus, de restaurante, assim, eu pedi um café da manhã. Um prato que eu gosto muito, entende? Um prato que eu gosto muito na Índia, que é um arroz com castanha que se come no café da manhã. Se chama poa. É muito, muito saboroso. A alimentação indiana é impressionante. Aí, quando eu fiz o pedido, eu botei a mão assim de ladinho, sentindo dor de cabeça. Aí o atendente percebeu aquilo e disse: por que o senhor colocou a mão aqui? Eu falei: eu estou com dor de cabeça. Ele disse: gástrica, né? Hepática, né? Eu falei: acho que sim. Né? Eu tenho certeza que sim, eu comi bastante gergelim e ficou forte para mim. Então não peça esse café da manhã não, senhor. Coma isso, que vai aliviar sua dor de cabeça. Olha. O senhor Mário, e o senhor acha, pela experiência do senhor, que esse tipo de informação poderia ser tratado na base, nas escolas? Sem dúvida, sem dúvida. Até aquele grande chefe, eu esqueço o nome dele agora, aquele inglês, qual é o nome dele? Muito simpático. Está tentando levar nas escolas da Inglaterra, criando uma cultura alimentar muito mais natural, muito mais favorável. Né? Sim. Já tem nos próprios grandes fast food, tem surgido muita alimentação vegana já tem o Mac Veg,
JK, não é, VEG, já muitas iniciativas tentando criar uma alimentação mais saudável, baseada em alimentos que realmente nos façam bem, né? Sim, porque aí seria trabalhar, por exemplo, a base, né, a saúde alimentar, a saúde financeira também, por que não trabalhar a base, né? Sem dúvida, sem dúvida. É o trabalho exatamente o James Oliver. É o James Oliver, é isso mesmo. Ah, aqui ótimo. Ele Obrigado fez um pela trabalho participação. levando na Inglaterra uma tentativa, e no Brasil muitas pessoas bacanas tentando fazer isso. Aqui em Patos de Minas tem uma escola de um colega educador também, ele trabalhou comigo em valores humanos, e ele está aplicando hoje na escola uma alimentação saudável. E é bonito, porque eles têm uma grande mesa de alimentação na escola, uma escola aqui em Patos. Sim. Não tem nenhum garçom, o aluno serve e faz seu próprio pagamento. E dá o próprio troco. Tá vendo? E só alimentos naturais saudáveis. Porque Ou a gente seja, sabe, né, que uma criança comendo uma coxinha oleosa com refrigerante, ela vai sentir sono. Não tem como voltar para a sala de aula e ficar alerta. Não tem como. Não tem jeito. E aí acaba no caso que o senhor comentou, né, senhor Mário? Se a pessoa também, se a criança ela come mais, ela mesmo vai perceber que aquilo não foi bem para ela, não foi bom para ela, né? Tem que ser ensinado. Tem que ser ensinado. Né? Tem que ser ensinado, porque em Minas Gerais e em muitos lugares do Brasil, comer muito é sinal de saúde. Isso não é verdadeiro. Tá? Começou a engordar a criança, os pais têm que tirar a alimentação. E incluir alimentos que emagrecem. Aumentar um pouco de gengibre no arroz, um pouco mais de açafrão. Correto? Colocar alimentos que ajudam a criança a perder peso naturalmente, sem ter que discutir com ela o peso. Então, isso é uma tarefa de educação. Aliás, o grande movimento dessa existência é gerar educação, gerar saúde educativa. E por falar em alimentação, não só na educação básica com as crianças, nós também adultos, né? A gente vai em um self-service, por exemplo, vai no rodízio, né? Tem que comer, porque você tem que dar prejuízo. Mas por que tem que dar prejuízo? Pensa bem. Não é? Vai numa festa, não está bem, vai numa festa, não está bem de saúde e tem que comer porque está na festa. Essas coisas todas, mas essas são graves, isso já é patologia. Mas no caso da criança que você citou, ela vai comer muito, porque ela come muito e os adultos aplaudem. Entendi. Né? Em Minas Gerais, a gente sabe disso, a gente come pouco, é sinal de falta de educação. Você deixa o seu anfitrião chateado com você se você come pouco. Né? Deveria ser feliz, né? Nossa, que rapaz educado. Uhum. O árabe também tem esse costume, né? O árabe também tem esse costume de tratar bem, de você... né? Sim, não, sem dúvida. Aliás, isso é o próprio dos povos, mas alguns povos não. Na Índia, por exemplo, eles servem o roti, são 6 cuinhas de alimento, acabou. Ninguém te oferece, repita. Entende? Sim. Na França também é assim, acabou. Acabou. Né? Senhor Mário, por falar em acabou, está começando a querer ficar no tempo da live, a live ela é sem educação, né? Deu 1 hora, ela vem mesmo. 28 segundos e aí começa a contagem regressiva, mas fala para nós, por favor, como é que tu encontra o trabalho do senhor nas redes sociais? Fala aí, por favor. Acho fácil, né? Através aqui do meu Instagram, vocês podem ficar nossos amigos aqui, e no YouTube, né? Vão seguir esse nome, né? Ayurveda. Tá invertido para você ou tá certinho? Tá invertido? Ayurveda? Para mim? Tá invertido, né? Tá. Então, o melhor caminho seria vocês encontrarem através. Depois a gente deixa aí no seu espaço, aí a gente digita aí. Tranquilo. Os caminhos vocês vão me encontrar. Eu acho que eu queria aproveitar esse instante para terminar, atender o seu pedido, né? De nós trabalharmos o perdão amigo. Eu queria propor aos seus convidados que a gente fizesse uma dinâmica de perdão dentro do alinhamento ancestral. Pode ser assim? Fique à vontade, a live do senhor. Então, eu vou até, inclusive, colocar aquele mantra que eu falei, o Mani Padme Hum, que desperta essa joia, essa luz do coração, para que a gente consiga perdoar. Eu escrevi um pouco sobre o perdão aqui nesse livro do Alinhamento Ancestral. Tá? Eu vou fazer uma das propostas que eu coloco aqui, eu vou fazer exatamente como está aqui, para que eu possa seguir esse jeito bem assim didático.
e propor que todos vocês que estão agora se coloquem no lugar para trabalhar o perdão, para que vocês pudessem colocar diante de alguém que você sinta que você não está bem com essa pessoa. E não tenha dúvida, pode ser uma pessoa que você ama, inclusive, mas sempre volta a briga, sempre volta a briga, sempre volta a briga. Tá? Nem sempre o perdão só é alguém que realmente tenha feito algo terrível com você. Mas de todas as pessoas nesse instante, escolha uma para você trabalhar agora. Uma pessoa. Olhe para ela. Dê um passo na direção dela e permita que ela dê um passo na sua direção. Só um passo. Vamos realizar agora uma vivência dentro de um vasto campo espiritual que a todos abarca. Respire profundamente. Inale a sensação de ser abençoado, de ser abençoada por seus pais, por seus ancestrais, por seus amigos que lhe amam, pelos seres santos, pelo bom Deus, e exale toda tensão e apreensão, toda raiva e medos. Da mesma forma, se senta no centro de si. Sinta onde a relação com essa pessoa ficou intoxicada. Onde dói no seu corpo. Onde o seu corpo sente dor, peso, cansaço. Pela toxina da relação com essa pessoa. Olhe para ela e dê mais um passo. Ela também dá mais um passo. Diga para ela: sinto muito por ter isto acontecido com você. Sinto muito que isto tenha acontecido com você. E ouça ela falando a mesma coisa para você. Sinto muito que isso tenha acontecido com você. Mantenha um olhar pleno na presença amorosa e diga para ela: obrigado por você ter voltado aqui hoje. Ela também te diz: obrigado. Você voltou aqui hoje por mim. Você diz: sim. Eu voltei aqui hoje por você. E os dois se olham, e um diz ao outro: custou muito a você. E ele também te diz, ela também te diz: sim, também custou muito para você. Nos olhamos nos olhos e respeitosamente nos afastamos um pouco um do outro. E concordamos que ela tome o seu próprio caminho. E sentimos a liberdade de seguir agora o nosso próprio caminho. O perdão só é possível, então, Marco, quando os dois dizem: eu sinto muito, pelo tanto que te custou. Muito. Enquanto um apenas diz: eu te perdoo, a dor continua entre os dois.